crescer e aprender como se nasce o amor. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Seis Gatinhos em parceria com o Grupo Mais Expressão. E hoje nós recebemos a Daniela Gurgel, que ela é veterinária e ela é fundadora do Natureza Conecta, que está em Itu, né? Sim. Daniela, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Flávia. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui nos Seis Gatinhos. Nós que agradecemos. Daniela, conta um pouquinho pra gente o que é o Natureza Conecta. Bom, Natureza Conecta é uma organização social e a gente oferece tratamento para a saúde mental de crianças e jovens em extrema vulnerabilidade social. Então, quem a gente atende? A gente atende casa de acolhimento, então crianças que estão institucionalizadas em abrigos, e a Fundação Casa. Jovens, tanto a Fundação Casa Feminina quanto a masculina, de meninos, né? Então, jovens que cometeram os atos infracionais e estão institucionalizados também, né? Estão privados de liberdade. Esse é o nosso público. Entendi. E o que vocês fazem? Qual que é a função, assim, do Natureza Conecta? É combater a exclusão social desse público, né? Porque esse público, né? Tanto quem tá, as crianças... Então, a gente atende de 4 a 20 anos de idade. Tá. E esse público, ele é invisível para a sociedade, né? Então, qual é a ideia? Porque a maioria... A gente tem uma fazenda, como você disse, em Itu, e tem 35 animais lá. Ai, gente, os terapeutas são muito fofos. A gente chama de coterapeutas, Coterapeutas, né? Os Até eu coterapeutas... já pedi para você explicar depois o porquê, como que essa nomenclatura, o que significa Sim. isso. Os coterapeutas são os animais. Ai, gente, coisa Então, a linda. gente tem cavalos, cabras, porquinhos, cães e vacas. E codornas também, né? Tem Verdade? as codorninhas, Que tem as legal. codorninhas. E esse termo coterapeuta não é um termo que a gente inventou, não é um termo da Natureza Conecta. É um termo que vem da terapia assistida por animais, que é uma prática, né, já institucionalizada, provada cientificamente, que tem uma associação internacional, que é a IARRAIO, que tem todo um protocolo que monta isso, né? E a gente faz parte dessa associação. Então, é uma prática que conduz, junto com os animais, uma terapia, né, um processo terapêutico que trata a saúde mental. Entendi. Que é Então, diferente, vocês por têm exemplo, os da ecoterapia. especialistas que fazem esse tratamento Isso. específico e os animais, eles... É como se fosse aquele suporte. Isso, exatamente. E aí, na nossa equipe, a gente tem psicóloga e pedagoga. Tá. Porque as sessões são semanais, em grupo. Então, a gente tem... hoje, nós temos 2, 4, 6... A gente atende 7 grupos hoje, com esse público que eu te falei. Mais ou menos quantas crianças e São adolescentes? 10, de 6 a 10, Tá. para cada grupo. E cada grupo fica, no mínimo, 6 meses. Então é um tempo mesmo, um processo. Isso, é um processo. E esse processo, ele tem todo um protocolo. Tá. Então, a gente começa com os cães, depois a gente vai com os cavalos, depois a gente vai com as cabras, depois a gente vai com os porcos. Então, tem todo um processo e tem um porquê desse processo. Entendi. E aí, por isso que a gente chama os animais de coterapeutas, porque eles estão lá com um propósito. E tem um porquê também dessa ordem, Daniela? Tem um porquê dessa ordem. Que coisa. A gente trabalha com arquétipos, Aham. né? Então, assim, o que significa, assim, na nossa cultura, o cachorro, por exemplo. O cachorro é muito... amigo, né? Um amigo. Aham. É um amigo, é uma questão, assim, ele é sociável, ele agrega. Então, por que a gente começa com cachorro, por exemplo? Porque, normalmente, eles estão conhecendo ainda, né? Por exemplo, se chega uma turma, ela está conhecendo, eles ficam mais assim. É tudo novo, até o processo da terapia, Então, né? exatamente. Então, o cão é aquele que está lá no nosso inconsciente, já que é o amigo. Isso. Ele abre esse lugar Entendi. para eles se soltarem e tal. O cavalo, por exemplo, vindo nesse segundo lugar, o cavalo, ele tem esse lugar na nossa mente, no nosso inconsciente, da força, da superação. Eu ia falar isso agora, da força do cavalo. Olha que coisa, como é Isso. muito... Então, a gente trabalha muito essas questões de força, de você pode, de trazer isso, né? Porque o nosso público, ele tem muito, assim, as questões de abuso, violência, né? Negligência, abandono. Sim. É muito essa... São Muito muito essas trauma, são muitos muitas questões traumas. traumáticas. Muitos traumas. E traumas, assim,
feitos por quem mais eles confiam, né? Sim. Que é família, pai, mãe. Então, até nessa questão que o animal é muito importante. Por quê, Flávia? Porque o animal é o olhar sem julgamento. Sim. É o lugar seguro. É o lugar que dá amor sem pedir em troca. Então, o que eu vejo nesses anos é que o animal, ele abre caminho, ele é um facilitador para depois, obviamente, o profissional da saúde humana poder trabalhar. Entendi. Porque esse público, ele é um público que ele é muito fechado. Eu imaginei, talvez, o animal ele quebre um pouco essa resistência. Exatamente. Né? Tipo, eu estou já aqui, eu já sofri tanto. A gente nem consegue mensurar o que eles passaram. Mas já sofri tanto. Será que essa pessoa é de confiança? Será que eu posso me abrir a ponto dela me ajudar? E o animal, ele tem naturalmente na gente essa quebra. Já. Porque ele tem outro olhar. Porque ele traz... Principalmente esse olhar sem julgamento. Porque, se a gente for falar, por exemplo, uma criança de abrigo, a gente tem uma tendência de ter pena. Sim. Um menino ou menina da Fundação Casa, a gente já tem um outro olhar. Sim. Até um preconceito de medo. Ai, será que ele vai fazer alguma coisa pra mim? Não é verdade? Sim. É um outro tipo de olhar. Mesmo que você trabalhe muito isso e tal, mas lá no fundo... Sim, é um preconceito mesmo, já né? tá formado, né? E o animal não. O animal não. Então, quando o animal entra nesse lugar, ele facilita o trabalho do profissional que tá lá. Sabe? E abre mesmo, assim, abre mesmo. Aí, só seguindo o nosso raciocínio dos animais, depois a gente entra com as cabras, que a cabra, ela é a autonomia. A cabra é um animal muito resiliente, né? Não sei, você olha assim, por exemplo, no Nordeste é cheio de cabra, Verdade. porque eles se adaptam e eles conseguem sobreviver em situações super inóspitas, assim, a cabra. Sim. Eles comem casca de árvore, eles são... E eu acho tão fofinho, porque quando eu era criança, a gente dava mamadeira pra cabra. Eles são e muito espertos, assim, São. reconhecem, sabe? A gente tem a princesa lá, a princesa inclusive foi o primeiro animal, assim. E a princesa que eu trouxe, eu fiz medicina veterinária, uma segunda graduação, e eu fiz um trabalho na Unesp, numa universidade com bem-estar animal, e ela, em 2016, ela foi, assim, um animal que era de estudo, né? Uma amostragem com 10 cabritinhos de 40 dias, eu me apaixonei por ela e peguei ela, tirei lá. E aí, ela e mais 2. E ela, assim, então eu conheço ela desde 40 dias. E Uma aí, mãezinha. uma bebezinha. E aí eu chego, princesa, no meio, assim, de um pasto, ela levanta a cabecinha. E vem, conhece. sabe? Sim. Isso agora, esses dias eu me dei conta que ela tem quase 10 anos. Olha. Deus, porque assim, se ela tem quase 10 anos, eu também já tenho mais 10 anos daquela... Quanto tempo vive, Daniela, mais ou menos, uma cabra? Esses animais que são chamados animais de produção, cabra, vaca, porco, são animais muito pouco estudados fora da produção, porque eles são abatidos. Entendi. Mais uma cabra, assim, 15 anos em média. Mas pode ser mais, porque não é uma coisa que... Não é que nem cão e gato, até cavalo, que não é de abate, assim, né? Não é de produção, assim. Então, que tem mais estudo. Tá. Mas em uns 15 anos. Depois a gente vai para o porco, que o porco, ele tem, assim, uma questão do acolhimento, por incrível que pareça. Verdade? Porco eu não tenho tanto convívio, então não sei como que é. Na verdade, eu pulei, né? Eu acabei de lembrar que eu pulei. Entre o cachorro e o cavalo tem a vaca. Ah, entre os dois, então? A gente estava tão aqui, então, a gente tem um cão. E antes do cavalo, ele tem uma coisa muito importante, que é a vaca. A vaca, o que é, né, para o ser humano? A nutrição, o leite, o materno. Sim. Que é o que também é muito complicado diversas vezes, né? Então, antes da gente partir para essa coisa da força, da superação, que é o cavalo, a gente trabalha nessa questão. Você tem que lidar, talvez, ali com a dificuldade, porque muitas vezes... pela negligência ou por algumas coisas, essa figura faltou, talvez. Faltou. Então, eles têm que lidar com aquilo e ver que o animal pode significar outra coisa. Isso. Uma outra possibilidade. E dentro deles mesmos, sabe? Que tem muitas questões, né? Sim. Então, a gente tem a vaca aí nesse meio tempo, né? Entre o cachorro, e depois a gente entra com a vaca, e depois a gente entra com o cavalo, as cabras, e a gente fecha com os porcos. E depois a gente trabalha a autonomia no final. Então, esse é um programa de 6 meses. Na Fundação Casa, são 6 meses e a gente vai trocando as turmas. Então, aí a gente vai mudando
os adolescentes que participam. Nos abrigos, às vezes, eles fazem mais um ano. E aí a gente vai repetindo esses ciclos, mas com atividades diferentes. Entendi. Porque isso... E não tem problema, porque quanto mais você consegue aprofundar, mais você consegue trabalhar as questões... Chegar em alguns pontos que eles vão se tornando mais... Isso, exatamente. Você não falou do porco, Daniela. Explica o que o porco representa. Então, o porco é essa questão, por incrível que pareça, de acolhimento e cuidado. Olha... Porque é até engraçado, porque todo mundo fala assim, você é porco, falando da sujeira, como se fosse né? um xingamento, uma coisa ruim, É, né? mas não é. Assim, se você pesquisa sobre isso, você vai ver. O porco tem essa questão do acolhimento e do cuidado no ser humano. E é até por isso que surgiu essa questão do porco da sujeira. Ah, é? É. Que coisa. Que coisa interessante. E o porco é um animal, né, Flávia, que... cognitivamente falando, é um animal que tem a inteligência de uma criança de 3. Ele é muito inteligente. O porco é um cachorro, assim. Você chama, ele vem. Ele todos, né? Mas, assim, todo animal é muito inteligente. Eu acho engraçado porque a gente vê as pesquisas e tal, e quando você convive com os animais, você vê que, assim, todos têm a sua inteligência, né? É que uns demonstram mais, outros demonstram menos. Animais, assim... cavalo, vaca, eles são mais reservados. Como o gato. Sim, é o que a gente estava falando, por que não tem o gato na terapia, né, Daniela? Mas porque o gato é mais reservado. Uhum. O cachorro é menos reservado. O porco é menos reservado, por exemplo. Porco é um animal... é mais dado? Muito mais. Não sei se você já teve, assim, relação com porco, pelo menos assim. Mas porco é um animal super barulhento. Sim, é bem barulhento. Quando ele quer comida, ele grita, ele faz, ele chama atenção. Cavalo, vaca, não faz isso. Gato, você sabe que não é assim. Então, assim, a cabra também não é um animal mais discreto. O porco, quando sente dor, meio quarteirão vai sentir. Eu não gostava nem quando abatia. Deus me livre. Queria... É horrível. Nossa Senhora. Como o cachorro. O cachorro é um animal também mais expansivo, vamos dizer assim. O gato já não é. Sim. O cavalo já não é. O cavalo, assim, para demonstrar dor, a vaca para demonstrar dor, eu nunca vejo, assim. Uma vez, a gente tem um pôneizinho lá que quebrou a pata, que teve que colocar pino e parafuso e tudo, que quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, e vi, assim, que tava completamente solta, eles não dão um pio. Que coisa. Até difícil de cuidar, né? Porque você não sabe como Exatamente. Aí é uma coisa, eles são presas na natureza, né? Naturalmente, lá atrás, eles eram presas. Então, é um animal que não pode demonstrar muita dor e tal. Então, assim, também essa questão dessa interpretação que a gente tem de inteligência vem muito dessa questão da demonstração. É verdade. Mas, de fato, o porco é um animal bem inteligente. Então, é um animal que você se relaciona muito, assim. E você vê essa inteligência dele mesmo. E, por incrível que pareça, as crianças menorzinhas, que a gente cuida, assim, de 4, 5, 6 anos, elas amam porco. Olha só. Se pudesse, elas iam todo dia só no chiqueiro ficar lá. E depois desse tempo dos 6 meses, eu acho que elas criam um vínculo muito grande com o animal. Como criar esse desapego depois? Então, aí a gente vai trabalhando isso, porque isso é muito importante também. Tudo delas é arrancado. Então. Tudo delas é arrancado. Só que aí a gente consegue demonstrar que, sim, durante a sua vida, você não pode ter as coisas para sempre. Porque é uma coisa inerente, todo mundo vai morrer, a gente não tem as coisas para sempre. Sim. Mas que esse ciclo, né, de vir e ir, de morte e vida, ele não precisa ser assim brutal, arrancado de você. Você pode conviver com isso de uma forma natural. E pode ter sido bom, né? Você pode ter passado por esse momento de separação, no caso deles, com os animais, mas com aquela memória boa, que é o que talvez eles não tenham vivenciado. Porque é arrancado, porque de repente eles estão lá com a mãe deles, e que eles não entendem que tem uma negligência, porque às vezes são pequenos. A realidade dele é aquela, né? É aquela, e chega o conselho tutelar e tira de lá, e aquele escândalo e aquela aí pra ele, tá tirando da mãe deles. Sim. Então, ruim ou não, é a mãe deles. É a figura que eles têm. Então, e para eles é um trauma. Sim. Então, até para ressignificar essas questões. Tá. De você mostrar que, assim, você pode, sim, não estar mais com aquilo que você ama, mas de uma forma natural. E que você entenda que aquilo vai estar lá. Pode ser dentro de você e pode ser até você visitando. Mas que não precisa ser arrancado brutalmente, como as coisas são na vida deles, muitas vezes. Sim.
Então, assim, os animais, eles são, eu acho isso, né, e vejo isso no dia a dia, eles são eternos professores para a gente, a natureza em geral, né? Muito. Porque a natureza, inclusive, lida com essa questão vida e morte, o ciclo da vida, muito naturalmente. E eles ensinam tudo, até o tempo, né, Daniela? Tipo, o tempo de espera, o tempo de... A gente aprende muito. Quem convive com o animal tem essa oportunidade. Muito dos processos naturais e tal. Coisa que a gente não vê no dia a dia, no mecânico que você tá fazendo. Você olha pra ele e fala, gente, agora, ó, pausa, respira. Que nem o gato, pegando como exemplo. Ele se alonga. Eles têm todo um processo que às vezes a gente esquece de fazer na vida. A natureza ensina muito a gente. Muito. Eu posso contar um caso aqui? Lógico que pode. Conte casos. A gente gosta de causos. Causos, então também. É bom, causos eu tenho milhares, mas assim, é que eu lembrei disso que você tá falando, dos ciclos da vida, né? Tinha um menininho, que era ele e a irmã dele, né? De uma casa de acolhimento. E ele tinha uns 7 anos, e a irmã tinha uns 5. E já era uma família assim, o pai era falecido, novinho, 30 e poucos, a mãe usuária de droga adicta, né? E ela tinha até meu nome, Daniela. E ela... Então, o pai faleceu. O pai cuidava, envolvido com tráfico e tal, mas cuidava bem até. Mas aí ele faleceu por conta do tráfico. Ah, sim. E a mãe não dava conta porque ela tinha problema de droga adicção. Entendi. Então, eles foram para a casa de acolhimento. E aí, na casa de acolhimento, eles foram adotados por uma pessoa. Mas, mesmo assim, eles iam lá ainda e a gente estava lá com eles no processo terapêutico. E a menininha mais nova, ela estava conseguindo aceitar bem essa mãe adotiva. Mas ele não, o menino não, tinha uns 7 anos. Ele não conseguia. Inclusive, ele falava para mim, tia, a minha mãe, eu tenho uma mãe, minha mãe chama Daniela. Ele não conseguia, sabe assim? Sim. E isso estava impactando já a própria mãe adotiva, porque ela também não estava mais conseguindo lidar com ela, porque é muita rejeição dele, né? Então, é um problema complexo. E aí, o que vai acontecendo nessas situações que eu vejo lá? Tem criança que a gente atende que tem 6 adoções frustradas. Você imagina se Se não deu certo ser devolvido? Sim, senhora. O que acontece com os animais também. Quem trabalha com abrigo de animal sabe disso. Sabe. E isso são sequelas, assim, que às vezes são irreparáveis. Então, eu estava pensando, eu falei, meu Deus, né? Pode ser que caminhe para, pelo menos agora, ser uma adoção frustrada. E aí, o que aconteceu nisso? Um galo nosso morreu. Tá. O Chico. Aí eu falei, nossa, Chico, você contribuiu até na sua morte. Porque ele morreu, né? E ele estava na clínica, foi internado na UTI, o Chico e tal. Tadico. Mas morreu. E aí a clínica mandou pra gente, enroladinho e tal. E aí eu pedi para colocar, sabe, nessas caixinhas de transporte de gato ou de cachorro, menorzinho assim, pra gente fazer. Porque é importante nessas horas a gente fazer um rito de passagem. Uma despedida. Uma despedida, até para também trabalhar isso com eles. Tá. Porque, como eu te disse, as coisas são arrancadas deles. E a gente fez. E aí, até uma hora, eu falei, gente, aqui realmente eu tô me parecendo num funeral. Porque a gente tem um lugar onde a gente queima lixo. E aí, amarrou uma corda e foi descendo a casinha de transporte com o Chico lá dentro. Só que antes de eu colocar, ele, principalmente esse menino, chegou, eu quero ver o Chico. E aí, eu fiquei meio assim, né? Mas aí, perguntei, olhei e falei, não, ele tá bem. Assim, tava bonitinho, porque ele morreu uma sequela neurológica, então não tava assim. Aí, eu mostrei o Chico. Aí, esse menino chegou perto de mim, assim, e falou assim... Ah, não. Aí, antes disso acontecer, ele falou assim pra mim, sabia que meu pai morreu? Eu falei, eu sei. E quando meu pai morreu, um caminhão veio buscar ele. Ninguém vai vir buscar, nenhum caminhão vai buscar o Chico. Eu falei, olha, que o ser humano tem umas diferenças, assim. A gente tem algumas regras. Então, quando uma pessoa morre, a gente não pode simplesmente pegar ela e enterrar, igual a gente vai enterrar aqui o Chico, né? Tem um monte de papel que tem que fazer documento, não é assim. Aí ele ficou me olhando. Aí chegou essa hora. Ele falou, posso ver o Chico? Eu falei, pode. Eu abri lá o lençolzinho. Ele viu, ele olhou pra mim assim. Se eu abrir o olho dele, ele volta? Ai, que judiação. Aí na hora eu falei, ele tá falando do pai dele. Que ninguém explicou pra ele. Ele deve ter visto o pai dele. Sim. E ninguém explicou. Que não ia voltar. Que não ia voltar. Aí eu falei, olha... Você tá vendo isso? Aí apertei a mãozinha dele, apertei e falei, então,
O que tá agora aqui do Chico é só isso. O que tem dentro, isso que faz você falar, isso que faz você sentir, não tem mais. Isso já tá lá em cima. E aí, a gente não pode entrar muito em religião, que tem que ser uma Cada coisa... um tem a sua, Cada um tem a sua. E falei, então, assim, não tem mais... É só isso aqui mesmo, a gente só vai fazer isso aqui. Ele, mas e se eu tivesse aberto o olho do meu pai? Ele estava falando, Flávia, do pai dele, daquele dia do pai dele. Olha, Que ele deve ter visto lá na rua, alguma deve ter coisa. sido muito traumático e talvez ele nunca tenha falado sobre isso E com ele ninguém. se culpava, Ai, que ele não pecado. abriu. E não trouxe o pai de volta E à não vida. trouxe o pai de volta. Ai, que Aí eu falei, não, se a gente, ele não tem mais o que a gente fazer. Agora, a única coisa que a gente pode fazer é honrar ele, fechar aqui, a gente vai pôr ele lá e vai enterrar ele. Aí ele ficou... Mas, assim, naquele momento, Flávia, então, as mágicas, assim, se a gente pode chamar, acontecem nessas horas, sabe? Parece que formou uma bolha entre eu, ele e o Chico ali, e ficou uma coisa... Porque ele olhava para o céu, aí eu olhava para o Chico, aí eu olhava para mim, e ficou um negócio, assim, sabe? E ele olhava assim, pensava... Aí ele ficou olhando. Aí ele, mas então ele não volta mais. Eu falei, não. O que a gente fizer aqui não adianta mais. Aí, acabou. Eu sei que deu um mês. Esse menino começou a mudar com a mãe adotiva dele. Parece que ele fez o luto. Porque eu acho que... Ele nem passou por esse processo, tadinho. E ele culpava a mulher. Tipo assim... eu não vou ficar, mas eu tenho mãe, eu tenho pai. Tipo assim, pra ele não estava conseguindo entender. E aí eu pergunto sempre dele, isso deve fazer uns 2 anos. E, tá bem lá. Sabe assim? Então, você imagina uma criança que devia ter 6 anos, naquela época 7, mas devia ser 1 ano atrás, 6 anos, que ela não consegue entender o que está acontecendo. Será que eu poderia ter aberto o olho do meu pai? Podia ter salvado ele. E agora eu não quero ir para outra família. E agora eu vou com essa família. Obviamente, ele ia descobrir isso conforme fosse crescendo. Mas, assim, inconscientemente, dentro dele... Ele levaria aquela culpa. Aquela culpa. E ele nem sabia por quê. E nem ia saber por quê. Mas aquela raiva, aquele ódio ia ficando. Sim. Olha que até no momento da partida, ele ensinou. O Chico ensinou. O Chico ensinou. A natureza ali, o processo ensinou. E como é importante esse trabalho que vocês fazem, né, Daniela? Eu penso que é muito assim, a gente... Falando, você não tem a mensuração do quanto que Flávia, isso impacta na vida da pessoa. É só vivendo. Você tá falando, eu tô emocionada, mas eu imagino você no dia a dia ali. Nossa. Porque não é, a gente não, eu não gosto de assistir jornal porque eu só vejo tragédia. Mas eu imagino vocês lidando com inocentes, porque são crianças que não têm nada a ver, que não têm culpa, jovens, né? Que tiveram uma história complicada e você lidando ali como sendo uma oportunidade desses momentos de insight, de ressignificação na vida da pessoa, é muito E ressignifica, Flávia. Por exemplo, os 2 bezerros. Né? A gente tem 2 bezerros lá que chegaram faz 1 ano exatamente, em junho do ano passado. Não sei se você sabe, mas nas fazendas de leite, eles descartam o bezerro macho. Porque o bezerro macho não tem valor comercial. Eles matam? Também. Ou descartam. Tá. E de várias formas. Ou matam, ou vendem para salsicharia, embutido a preço de nada. Só que o fato é que eles nascem, eles já tiram da mãe, mal dão um colostro. E aí, o ano passado, eu tinha um funcionário, um tratador, que falou, olha, tem esses 2 bezerros, uma fazenda aqui, não sei de onde. Quando eles chegaram para mim, um tinha 4 dias, outro tinha 7 dias, assim... Eu falei, eles não vão sobreviver, eu pensei. Mas, assim, totalmente... diarreia de sangue, malnutrido. Abandonados, assim. Porque tiraram da mãe. Com 7 e 4 dias. Recém-nascidos. E foi uma oportunidade, porque aqueles que estavam lá também foram tirados da sua mãe. Então, você começa a contar a história, eles olham assim. E aí, você vai receber... Mas, olha... Tem quem cuide, eles conseguem. Olha como ele está hoje. Sabe? Sim. Então, assim, a própria história... E é verdade, porque se eles focam só na questão deles serem tirados da mãe, ou da mãe não poder cuidar, ou da mãe não querer cuidar e tal, e fica naquela história, e você vai crescendo com aquela revolta. Sim. Mesmo que inconsciente.
E o animal, ele te proporciona a você poder contar aquela história, mas de uma forma diferente. Porque não tô lá, principalmente agora falando dos adolescentes da Fundação Casa, você não tá lá falando mais sobre regra e moralismo. Sim. Porque eles não vão querer ouvir. Ah, tá bom, senhora, você não conhece minha história. Aham. Você tá falando porque a senhora não conhece Isso. polícia. Você nunca passou pelo que eu passei? Você Você não nunca- sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso. Não tô falando. Eu tô falando disso. Eu tô falando daquilo. Eu Se realmente... isso significar na sua vida, é essa história, não é a sua. Não né? é, exatamente. E o animal traz esse lugar para você poder falar sobre isso. Sem eu falar do meu lugar, que para eles é uma dondoca, sabe? Sim. De um lugar que ela nunca e que esteve. realmente nunca tive. Sim, sim. E que respeito isso, entendeu? Mas que nesse lugar consegue acessar. E aí, quando você acessa, aí você consegue, que eles tiram aquelas, não literais, mas às vezes literais armas, Aham. para você poder Trabalhar outras entrar no questões. ser que tá lá. Que é um ser machucado, um ser com medo, um ser com várias coisas. É mais difícil lidar com um adolescente do que com criança pequena ou não tem essa diferenciação? Eu acho que eu, pessoalmente, eu prefiro o adolescente, porque talvez eu goste mais de desafios, mas eu acho é mais que sim, desafiador. é mais desafiador. Porque eu penso que já vem com uma bagagem. Né? A criança, lógico que ela traz muita coisa dentro dela, mas ela ainda não consegue fazer essa ligação entre o que ela está sentindo e o que é real. Então, é mais fácil de você trazer. É muito lúdico ainda. Agora, o muito adolescente, ele já tem o calo de tudo aquilo que ele vivenciou. E já vem, muitas vezes, com crenças, assim, fechadas, né? Tipo, olha, eu vou ser... O meu negócio é o tráfico. Eu não tenho conserto Não, e é isso. E é isso. Qual que é o meu destino, senhora? Ou eu vou pro corre, que eles chamam que é o tráfico, ou eu vou fazer isso. Eles têm muito fechado isso, né? E aí você tenta mostrar que tem outras... Você tem milhões de possibilidades. Tudo bem se você quiser essa, mas tem milhões de outras possibilidades. Isso é que você conhece, mas não que não existam outras coisas. E aí, de novo, com o animal você consegue fazer isso, porque quebra, não é uma pessoa lá contando, fazendo lição de moral. Não é um coaching, um especialista dando uma palestra. É a vida. Aquilo é a vida. Aquilo é a vida através de um ser que não tá lá e nem sabe da tua realidade, entendeu? E nem é o mundo dele, também não é. É outra história. E as histórias dos próprios animais, quando vem, por exemplo, desses bezerros que eu te falei, que vem de um resgate, vem de uma história assim, também toca, porque ele, mesmo que não seja um ser humano, mas espera aí. Então, não é só comigo. Sim. Então, vamos pensar que é uma sociedade que faz isso. É uma sociedade que descarta. Assim como descarta você, descarta Qualquer ele. ser. Qualquer ser. Se ela não... Então, peraí, não sou eu o injustiçado. Também fui, mas não sou eu. E também, do mesmo jeito que tem aquele que descartou o bezerro, tem a pessoa que acolheu. Exatamente. Não é? Também tem essa lição de ver que existe sim, vai chegar lá, eu não quero, descarta, mata. Mas tem aquele que não, é um ser, vem cá, que é o que você fez com o bezerro, entendeu? Sim. São muitas camadas, né? Muitas camadas, exatamente. E que se ele também... Porque é isso, né, que eu falo com eles, né? Com os adolescentes. Com a criança não dá para você trabalhar isso. Mas, assim, pensa que quando, assim, você, por exemplo, tá com uma arma na mão... Você vai ser o cara que te oprime. E aí? Você vai oprimir também? Porque esses lugares vão mudando, né? Sim. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Tipo, ele que tá sendo aquele que descartou, né? O que fez o mal. Isso, exatamente. Então, assim, eu falo, o tempo inteiro a história vai mudando. Porque também, se você for só julgar, esse fazendeiro, por exemplo, que descartou esses bezerros, ele descartou... Por quê? Porque o sistema, ele não incentiva ninguém que não descarta. E aí ele precisa de dinheiro. E aí ele não tem... Sabe, se você vai indo na coisa, assim... É bem mais profundo. É bem mais profundo. Teria que ser uma mudança muito maior. Muito maior. E aí você vê que, assim, o fazendeiro, ele também não é nada mais do que um cara que só tá lá tentando sobreviver. E do jeito dele, né? Que ele acha que é certo. Que é certo dele. E que, assim, que ele também é oprimido por um outro lá em cima. Sim.
e que também, se ele não fizer a diferença, ele vai ser um oprimido a vida inteira. Se não tiver alguém que faça a quebra, a coisa vai continuar, né? Vai continuar. Então, eles começam a ter um pouco dessa noção e pensar, pelo menos pensar. E falar, talvez não seja isso, pegar uma arma e sair roubando ou ficar vendendo droga, que é a questão, entendeu? Não é isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, Daniela. Eu sei que vocês têm esse prazo de 6 meses, né? Até porque vocês têm muitas turmas, muita gente para ajudar, não dá para fazer um acompanhamento. Mas tem casos, assim, que você ficou sabendo, tipo, ó, esse daqui que tinha, sei lá, de uma Fundação Casa, que passou com a gente hoje. Tem muitos casos, assim. Com 6 meses. É mesmo? Então, isso que é o interessante, mesmo do jovem e da criança. A resposta é muito rápido. E animal é muito, você sabe? Sim, animal é maravilhoso. Porque é muito. Assim, eu acho que animal e criança e jovem também, pondo até jovem, né? A neuroplasticidade ajuda demais. Muito. Porque mesmo jovem que é menos do que criança, mas ainda assim eles respondem. Sim. Que até 21 anos a formação ainda está lá, né? Então, eles respondem as coisas, entendeu? Os estímulos, as informações que você dá. Então, tem essa resposta. Então, tem jovem que estava super envolvido com crime, que hoje está trabalhando e casou. Ai, que legal. Eu imagino assim para vocês que acompanharam esse processo. Muito! Que é isso que faz. Porque você sabe, com os 6 gatinhos que você adotou, que assim, a gente está indo contra um sistema. Sim. E que é muito... Porque essa parte bonita, né? Que a gente está contando. Mas tem a parte da luta. Com certeza. Que é muito difícil. Que é muito difícil. Que é uma coisa que você tem que ir atrás. Que você tem que buscar recurso que a maioria não entende. Que você tem... Ainda mais desse público. Casa de Acolhimento e Fundação Casa. Então, que é o público, deixa. Né? A gente não quer ver, na verdade. Não quer deixa ver. Eles lá que a gente E os animais também não. Assim, né? Hoje tem até um movimento maior, mas tem um movimento para os bonitinhos. Sim. E quando você vai ver, quantos animais não tem? Por exemplo, eu tenho um Border Collie lá, que é o máximo, mas eu pesquisando vi que hoje o maior número de abandono de cães é de Border Collie. Sabia? Não. Por quê? Porque o Border Collie é um cachorro de pastoreio, né? Aham. E o Dallas que a gente tem lá, que inclusive é o mais famoso da Fundação Casa, porque ele é serelepe, é um cachorro assim que... É um cachorro para correr 30 km por dia, porque ele fica juntando o gado, as ovelhas e tal. Então, o cachorro não para, ele não para a natureza dele, Flávia. Sim. Como começou a entrar? É o cachorro mais inteligente, a raça mais inteligente do mundo. Tem isso, não tem? Do Border Collie. Daí vira meio que faminha, as pessoas querem. Querem. Não dão conta. É um cachorro que não dá conta. Porque é um... Tô falando porque a gente tem lá. E os cães, o Tico e o Dallas, eles ficam comigo na minha casa, não na fazenda. Eu sei, como é um Border Collie, as pessoas não dão conta. Maior número de abandono. Se você soubesse o que tem de Border Collie abandonado para adoção. E ninguém quer, porque eles... E aí eles ficam freak, doidões. Porque eles querem correr, eles querem latir. Precisa queimar a energia deles, né? Eles têm essa... Que entra na moda, que nem se falou. Aí as pessoas começam a comprar. Aí surge canil e canil que vem de Border Collie. E essa coisa. Então, sabe? Sim, isso é ridículo. Isso até o pessoal do CRA daqui de Indaiatuba falou que estava tendo casos assim de muito abandono de pitbull. Pessoal que pega pitbull, porque é bonitinho, porque tá na moda, de repente não consegue dar conta, porque é um animal caro, é um animal que tem suas... E é um animal, o pitbull, eu não sei, né? E nem sei se o pitbull para terapia, mas o pitbull é um animal que ele não é... Nenhum animal é agressivo, naturalmente agressivo. Só que o pitbull é um animal que, se você investir na agressividade dele, ele fica agressivo. E aí, exatamente isso. As pessoas não dão conta da agressividade dele. E abandona. Que judiação. Então, é o caso do Border Collie, por exemplo, de cães. É uma judiação. Uma judiação mesmo. É ridículo. Então, assim, tinha que ter maiores conscientizações sobre essas coisas, sabe? Eu acho que a gente está avançando, ainda bem, mas muito lento. Tinha que ser uma coisa mais... Ai, eu destruí o microfone. Lucas, pelo amor de Deus, tá tudo certo. Daniela, deixa eu te perguntar como que surgiu isso na sua vida? Porque você fez uma faculdade de Relações Internacionais, que não tem nada a ver com veterinária. Como que foi cair a Daniela nessa história toda? Bom,
eu fui curada pelos animais muitas vezes, né? Que para saúde mental não tem uma cura, não existe isso. Sim. Mas, assim, muitas vezes os animais foram alicerces para mim. Então, eu fiz relações internacionais, trabalhei com eventos 10 anos e tal. Eu casei e fui morar em Los Angeles, fora. E aí, sempre tive essa paixão por animais. Falei, lá não podia trabalhar oficialmente, né? Que eu estava com visto de... Meu marido foi fazer um mestrado lá, estava com visto de acompanhante. Eu falei, eu vou trabalhar voluntária. Aí, eu fui trabalhar no zoológico lá de voluntária. Eu falei, por que eu demorei tanto para trabalhar com animal? Aí, eu falei, bom, vou fazer medicina veterinária aqui. Eu comecei, engravidei. Eu falei, não vou ficar aqui com o filho aqui sozinha. Voltei para o Brasil, comecei a fazer medicina veterinária aqui, né? Voltei a fazer. E aí, na medicina veterinária, sempre pensei, vou ser clínica estética. Mas já era mãe, era mais velha. Aí eu comecei a ver, falei, não é encaixo nisso, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Comecei a buscar outras áreas, aí fui para o bem-estar animal, que é bem bacana. Mas aí vi no bem-estar animal, trabalhei em outras organizações bem grandes de direito animal e tal, para difundir o veganismo, que são bem legais, mas aí eu pensava assim, mas eu vou falar sobre veganismo num país onde as pessoas passam fome? Eu queria que as pessoas entendessem que essa relação com os animais, ela é dura. Eu conheço a produção animal, sei que ela é horrível e dura. Estou te falando do descarte dos bezerros. Sim. Mas eu acho que o ser humano tem que entender muito mais profundamente o que é a relação com os animais. Aí eu conheci a terapia com animal. E aí, eu conhecendo, estudando sobre isso, eu conheci a Green Chimneys, que é uma organização que fica lá nos Estados Unidos, e comecei a me corresponder com o presidente dela lá. E eles funcionam há 75 anos, fazendo esse trabalho que a gente faz desde 1947. Agora é mais que 75. Isso na pandemia. Aí a gente se encontrava online uma vez por semana. E ele ia me falando, olha, para montar você tem que fazer isso, isso. Porque eu já tinha uma ideia disso, mas assim, ele me ajudou muito a, concretizar. Sim, porque ele já tinha expertise, né? Ele já tinha expertise. E aí, eu fui montando tal, aí, coincidentemente ou não, a família do meu marido comprou uma propriedade em Itu. Aí começou dentro dessa propriedade, pequeno, começou com 10 crianças e tal. Foi crescendo. Aí eu aluguei uma propriedade, hoje com 22 mil metros quadrados, e foi crescendo. Foi assim. Que coisa. E vocês vivem de doação? Como que funciona? Se alguém quiser ajudar, como que funciona? É de doação. A gente tem hoje emendas parlamentares, tem empresas que são apoiadoras, e a gente tem uma pequena fatia, tem investimento meu, pessoal, e tem uma pequena fatia de doação pessoa física, que a gente está tentando aumentar isso. Então, são vários canais, né? Entendi. Se, de repente, alguma empresa daqui de Indaiatuba, se alguém que está assistindo a gente quiser ajudar... Com certeza. Como é que tem que fazer? Com certeza. Entrar em contato com a gente. A gente vai deixar o contato aqui na descrição do vídeo para facilitar o pessoal. Com certeza. Inclusive, né, é uma coisa que a gente está contactando as empresas da região, porque é um benefício que tem. Tem o benefício de deduzir de imposto de renda jurídico, das leis de incentivo. E a empresa que está aqui, nessa região, está investindo na comunidade da região, né? Sim, com certeza. Na responsabilidade social. Então, com certeza, empresas... Por favor, empresas, por favor, venham. Com certeza, porque é um trabalho sério, é um trabalho lindo. Isso. Gente, eu fiquei encantada. Eu não conhecia. Eu fiquei sabendo através do evento que vocês estão fazendo lá no shopping, no Plaza, que vai até quando, Daniela? 6 de julho. Até 6 de julho. No primeiro momento. Mas depois volta. Depois volta. Isso. Então, quem não conhece, quer conhecer melhor o trabalho da Daniela, não pode ir na fazenda, mas assim, pode ir lá até o Plaza para poder ver como é que... Conversar com ele, saber um pouquinho do Natureza Conecta. E quem quiser ajudar, quem quiser apoiar, bem-vindos. A gente tem programas para pessoas físicas e tem para as empresas também. Eu ficaria aqui, conversando, porque é um assunto que eu acho que é transformador na vida, na sociedade. É importante que tenham pessoas que tenham essa visão que você teve, que possam trazer uma transformação mesmo. A gente fala que aqui no projeto dos 6 Gatinhos, a nossa primeira temporada chama Vamos Juntos Fazer a Diferença.
Ah, E eu acho que é legal. isso que vocês estão fazendo pelo Natureza Conecta, Daniela. Que legal. E a gente precisa de mais espaços como 6 Gatinhos para a gente poder divulgar essas. Sim. Devem ter mais ações, né? Que Aham. façam essa diferença. E a gente tem que se juntar, não é Se verdade? juntar, As ações que são boas tem que se exatamente, juntar pra se gente fazer uma juntar. corrente do bem. Exatamente. E mostrar que essa relação humano-animal não é só essa relação de ter um pet ou não. Pode ser muito maior. E é muito maior, E né? já E as é. pessoas precisam saber disso. Precisam saber, exatamente. Daniela, muito obrigada pela Obrigada sua a presença. você, Flávia. Eu quero de ir lá verdade. conhecer. De verdade, obrigada. Quero viu? mesmo ir lá conhecer. Com Vamos todo fazer a prazer. matéria, vamos aprofundar, vamos trazer mais conhecimento para o pessoal sobre o trabalho do Natureza Conecta. E você está convidada para voltar quantas vezes quiser. Muito obrigada. Prazer e parabéns pelo podcast 6 Gatinhos, por essa iniciativa. Parabéns mesmo. Gente, muito obrigada a vocês também pela parceria, por estarem aqui conosco, por conhecerem projetos como o da Daniela no Natureza Conecta. Lembrando que temos o 19º Troféu Frutos de Indaiá, com a apresentação do Jades e Jadson em outubro. Fiquem atentos às nossas redes sociais e todos os detalhes. E eu encontro vocês no próximo episódio. Até mais! 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim.